Maravilha! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hashtag Papo Eficaz, edição número 66 no ar. Bora pra cima, bora aquecer as turbinas. Coisa mais linda! E hoje nós vamos de Instagram, nós vamos de YouTube e nós vamos de Facebook. A sua escolha. Grande Fábio Broto, como é que vai, meu querido? Nossa grande referência na pedagogia da cooperação. É uma grande honra ter o senhor por aqui. Seja muito bem-vindo. Bora lá então, pessoal, edição número 66, hoje com o tema gerenciamento da rotina. Está cansado aí de apagar incêndio, está cansado de ser um verdadeiro bombeiro no seu dia a dia, o estresse danado? Então se liga aí, modo aula total, vem comigo, uma horinha dedicada, baseado nesse livro aqui, ó, Gerenciamento da Rotina, para o pessoal ligado aí na qualidade total. Olá, tudo bom? Ó, grande Falcone está longe hoje, né, Emerson? Tudo bem? Adriana lá, sejam bem-vindos todos e todas e bora para cima. Vamos lá, edição número 66, enquanto o Instagram, o YouTube, o Facebook vão avisando que nós estamos ao vivo, você pode também compartilhar essa live. E o objetivo do Papo Eficaz, todo domingão, é a gente criar uma egrégora de pessoas que buscam fazer mais com muito menos. Pessoas que primam pelo seu equilíbrio pessoal e profissional. Pessoas que valorizam aquilo que tem coração e sabem que elas são vários personagens e precisa ter tempo e fôlego para cuidar da sua empresa, da sua vida, das suas relações. Eu já vou plugar aqui, parando o somzinho, que hoje eu vou economizar esse somzinho. Eu não sei como é que vai ficar a nossa banda aqui. Então bora para cima. O que você pode esperar todo domingo é conteúdo que te faça refletir, que te faça pensar sobre gestão, liderança, autoconhecimento, que você coloque em prática o mais rápido possível na sua vida, amanhã cedo, sem falta. Se você não deve esperar encheção de linguiça, muita contação de história, que o nosso lema aqui é saber fazer, é colocar o conhecimento em prática, senão ele de pouco serve. Como todo domingo eu faço uma recapitulação, hoje não seria diferente, apesar que hoje, eu já falei, estamos no Facebook também, estamos ao vivo, Facebook, YouTube e Instagram, coisa mais linda. Espero que esteja tudo bem, vai ser só um pouquinho mais difícil de eu conseguir controlar todos os comentários, né? Mas a gente dá uma olhadinha para o lado aqui no meu outro monitor. Então, uma recapitulação muito rápida. Na semana passada nós falamos também do livro do Vicente Falcone, O Verdadeiro Poder. Então quem está vendo no Instagram, está vendo espelhado no YouTube e no Face, não. Esse livro que é um livro que eu digo que é um resumo da obra do Vicente Falcone, o consultor mais renomado desse nosso país. A gente fez uma geral desse livro, falamos que qual é o foco da gestão, que você quer ser um gestor, precisa entender o foco, quais são os fatores que garantem resultados, método e sistema de gestão, desempenho, como é que eu meço, análise e amarração disso tudo. Achei interessante hoje nós fazemos um mergulho, porque naquele livro, na live passada, se você não assistiu, depois assiste, a gente está olhando muito como é que você monta um mapa estratégico ligado ao PDCA, ao SDCA. Como que você consegue colocar o gerenciamento pelas diretrizes, gerenciamento de projetos, gerenciamento da rotina, para montar uma estrutura que respeite a sua estrutura funcional e ao mesmo tempo trabalhe com comitês interdepartamentais que transpassem a sua organização. Realmente maravilhoso o conteúdo, um conteúdo muito denso, apesar do livro ser fino. A Anne está lá, a Anne está aqui, a Anne está em tudo quanto é lugar, né? Então traz aí o Emerson também no Instagram. Fiquem à vontade, Josi, Val, sejam bem-vindos todos e todas. Quem quiser assistir pelo YouTube, me dizer se está tudo certo o som, se está tudo certo lá a imagem. Quem quiser dar um pulinho no Facebook para me dar um help também, porque hoje é a primeira vez que eu estou transmitindo direto também pelo Facebook. Espero aí que segure a onda. Um resumão de hoje, achei interessante porque isso aqui é um tema que é impressionante como a gente sofre na mão dessa rotina e também é impressionante como ela fica como um patinho feio. Então nós vamos pegar esse livro aqui
que eu estava vendo, inclusive, do meu querido amigo Alfredo, um especializado, não, o cara é foda, o Alfredo, preciso chamar ele para uma live, porque o cara realmente, ele domina a gestão de processo. Eu particularmente me apaixonei pela qualidade lá nos idos da minha faculdade, quando eu entrei em contato com o controle da qualidade total, gestão da qualidade total, e eu sempre gostei disso, me amarrei demais. Então, o que você pode esperar hoje? Uma geral, é claro, do livro, entendendo o seu trabalho. Qual é o seu trabalho, afinal de contas, como gestor, como dono de empresa? Arrumando a casa, padronizando seus processos, nós vamos falar sobre isso. Como que você elimina anomalias? Se você não sabe o que é anomalia, você sabe, mas talvez não com esse nome, segura aí. Como que você monitora os seus processos e, por fim, gerenciar para manter e melhorar. Estou tentando pelo YouTube para compartilhar na TV o modo aula. Show, querida, é isso aí, dale, aproveita. O YouTube tem. A Joyce está dizendo que está tudo ótimo, imagem e som. Eu estou olhando aqui porque o meu outro monitor está aqui do lado, tá falando, obrigado Joyce, fico feliz. No Instagram, não sei se alguém está assistindo por lá, deixa eu ver aqui. Mas é a primeira vez, mas não importa muito, o que importa é a gente aprendendo e melhorando sempre. Então bora para cima que o tempo não passa, o tempo voa. Uma visão geral desse livro. O Falcone tem por característica nos seus livros, e aí eu estou trazendo a minha visão, e não estou falando por ele, que é sempre o meu compromisso, é trazer a minha visão. Ele vai trazer um livro que é a metodologia total. Se você for seguindo o livro, se você for seguindo os passos, você vai conseguir aplicar na sua empresa. Então é um livro para ser estudado. Não é um livro para você ler, é um livro para você ter lá na sua empresa, na sua cabeceira, para você estar sempre consultando quando precisar. Mas antes de eu mergulhar, eu preciso falar um pouquinho da questão da rotina. Por que ela é tão assim considerada o patinho feio? Porque é bonito, as pessoas acreditam ser chique falar, eu não gosto de rotina, ou como se a rotina, o profissional que cuidasse dela, fosse menos reconhecido, fosse menos remunerado. E aí eu já vou lançar um desafio de cara aqui para vocês. Todo profissional, todo estrategista bem-sucedido, todo CEO, todo diretor, com certeza ele deve ter uma visão muito boa de processos de rotina, porque é onde o jogo acontece. E a gente confunde muito rotina com algo que é repetitivo. Mas é chato? Não necessariamente. Você toma banho todo santo dia e nem por isso você fica se martirizando, a não ser aqueles que não gostam de banho. Mas via de regra, tu não fica se martirizando. Tem dia que o banho é mais gostoso, tem dia que não é. Você almoça, janta todo dia, você dorme, tem dia que você está mais legal. Mas independente, a vida é feita de rotinas e as nossas empresas também são. E os ganhos significativos, quando você tem uma rotina azeitada, ajustada, eles são fantásticos. Por quê? Porque aquilo que você sente, aquilo que você busca ao comprar de novo aquela pizza, ao comprar de novo aquele serviço, ao contratar de novo, você espera que ele se repita. Então, embora a rotina fique com um patinho feio, ninguém nega a importância de termos isso muito ajustado, porque é isso que faz com que eu busque novamente, eu compre novamente, eu queira repetir a experiência. E é tão frustrante quando a gente vai repetir a experiência e a gente vê que aquilo está completamente diferente. Na verdade, aquilo não existe um padrão, que é o que nós falamos, é o que nós dissemos, um padrão de qualidade. Então, o que é fundamental para a gente entender que não é possível você entregar um produto, um serviço de qualidade superior, você ter estratégias mirabolantes, chegar num patamar diferente de gestão, se você não tem uma rotina ajustada, uma rotina assim, muito bem pensada. Mas por que, Fábio, isso não é possível? Porque ela vai te enlouquecer. Se você pensar no seu dia a dia, seja você dono de empresa, seja você funcionário, gestor, líder, não interessa. O que nos estressa, o que nos adoece é aquilo que fica batendo e todo santo dia, todo dia após dia acontece o mesmo erro, o mesmo problema. Aquilo que fala, meu Deus, por que quem não conserta isso? Se a gente entrega cebola caramelada, por que a gente não olha e faz a melhor forma de entregar cebola caramelada que economize energia? Isso é o foco de ser eficaz.
Então, qualquer empresa que a gente assim valoriza, que a gente admira, tem por trás uma gestão da rotina maravilhosa. Só que na vida do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, dos profissionais, a gente acredita que isso é menos. A gente acredita que isso não me levará a lugar nenhum. Pelo contrário, é isso que fará com que você seja um baita no profissional, que você seja um baita no gestor, que você seja um baita de um dono de empresa e que a sua empresa seja reconhecida. Por quê? Falarei mais sobre isso, mas a sequência de questões entregues por cada rotina, por cada processo, é o que gera o valor agregado que o seu cliente percebe. E a única razão pelo qual você trabalha, pelo qual a sua empresa trabalha, é solucionar o problema do seu cliente dia após dia. Se você não faz isso, você não serve. Eu não preciso de ti. Se eu sou contratado para resolver problema. Quando eu vou numa empresa, eu vou porque eu tenho um problema, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho frio, eu tenho necessidade de internet, eu tenho necessidade de TV a cabo, eu tenho necessidade de TI para minha empresa, eu tenho necessidade de treinar as pessoas. Então eu tenho um problema como cliente e as empresas resolvem esses problemas. Então, se você não entende esse conceito básico, que para atuar estrategicamente, se diferenciar, primeiro você precisa ter uma rotina ajustada, você vai ficar correndo atrás do rabo eternamente. E esse é o problema, porque isso adoece, acredite em mim, isso adoece as pessoas. Por quê? Porque dia após dia a gente é colocado na mesma situação. Então, agora que você fechou esse conceito, vamos agora pensar no seu trabalho, no seu trabalho como profissional, como dono de empresa. O primeiro passo que a gente tem que fazer é entender a situação. Então vem agora comigo, modo aula, porque a gente vai entrar no passo a passo que o livro é destinado. E esse livro ele fala para você fazer assim, tu lê os 7 primeiros capítulos e aplica. Depois que você conseguir aplicar, ele faz até uma figurinha muito bacana aqui, que eu não vou jogar aí, só vou mostrar para vocês. Mas então até o 7º capítulo é o que ele chama da segunda fase. A primeira fase é essa agora, entender o seu trabalho. Então você entender o seu trabalho significa fazer um grande diagnóstico e entender exatamente a situação que se encontra a sua empresa. Como que está desenhado os processos? Como que as atividades acontecem? Como que as pessoas fazem? O que elas fazem? E isso, da minha experiência, quem estiver assistindo aí, que também trabalha com consultoria, sabe, existe uma resistência monstro. O pessoal fica bravo, mas tem. Só lamento. Por quê? Porque ninguém gosta de fazer esse primeiro passo, que é precisamos tirar uma fotografia de como está o seu dia a dia, a sua empresa, os seus processos, as suas tarefas, o que as pessoas fazem, por que elas fazem, antes de melhorar qualquer coisa, antes de qualquer passo. Por quê? Para ter efeito comparativo. É o famoso antes e depois. Deixa eu tirar a fotografia aqui, que está fora com shape, um pouquinho acima do peso, para depois você entender. Porque depois que você perder peso, você não vai conseguir se lembrar de como você era. Então, o primeiro passo, você precisa, para organizar a casa, fazer um grande diagnóstico. A forma é fazer um levantamento junto às pessoas, junto aos seus colaboradores, de como as coisas hoje estão estabelecidas, como que as coisas estão organizadas. Isso dá trabalho? Dá. Isso dá uma impressão que não vai servir para nada? Também dá. Por quê? Porque normalmente os líderes, gestores e os donos acreditam que sabem qual é o problema. Se você é dono e faz isso, você contrata consultoria, você já possivelmente já direcionou para um caminho que não vai te agregar. Não é que o consultor, ou que seja quem vier de fora, vai duvidar de você, mas ele não pode se guiar apenas pelo seu olhar. Por quê? Porque às vezes o dono acredita que ele que montou a empresa e há 10 anos está fazendo, ele acha que aquilo está de um jeito. É muito comum quando você faz um levantamento e mostra para ele, ele se assusta. Mas como assim? Como está sendo feito esse? Não era para ser feito desse jeito.
ou ele acha que é uma coisa e é outra coisa. Então o primeiro passo para você fazer aí, anota, é você fazer um diagnóstico, entender como que as coisas estão rodando hoje. E a partir daí você pode desenhar um macro fluxo com detalhes. O que é fluxo, Fábio? É um desenho dizendo, ó, um bonequinho aqui, o cliente, ele faz contato com a minha área receptiva comercial. Essa área receptiva, ela preenche o formulário ABC ou não preenche, ela encaminha para o setor de compras, para o setor de engenharia ou para a produção, e a partir daí acontece A, B e C. Então você desenha no papel, de maneira gráfica, como que as coisas caminham, qual é o fluxo de trabalho até você entregar isso novamente para o seu cliente. Começa com o seu cliente, finaliza com o seu cliente, acontece um monte de coisa aí no meio. Você vai desenhar de maneira fluxogramada, que é um desenho, porque vai ficar mais fácil de você enxergar. E a partir desse desenho inicial, desse diagnóstico, você vai colocar, usando cores, pode ser do semáforo, verde, amarelo e vermelho, onde você entende que as coisas são críticas. São duas formas que você vai fazer. A primeira, onde que está crítico, que eu já sei que está dando muito problema, ou que eu percebo que ali acontece, né? Às vezes nem é gerado ali, mas que ali acontece. Para mim a produção está vermelha. Eu tenho muito retrabalho, eu tenho muito dinheiro jogado fora, eu tenho várias vezes lotes que vão para o lixo, então você vai marcar. E tem uma outra marcação que você vai fazer aonde que é mais crítico no olhar do cliente, que é, quando a gente falha aqui, o cliente percebe isso automaticamente. Então, o primeiro passo para você estar junto aí comigo, você vai fazer um diagnóstico para entender a realidade da sua empresa, para entender como que a sua empresa está organizada e pontos fortes e pontos fracos. Me diz aí se está fazendo sentido, se não tiver, você me envia o questionamento, tá? Fica bem à vontade aí para me enviar o questionamento. Segundo passo, a partir desse desenho, desse macro fluxo que começa com o cliente e termina com o cliente, passando por toda a sua empresa, e aí você vai em várias coisas, você tem um marketing, você tem um RH, tu tem um comercial, tu tem um financeiro, tu tem a produção, pode ser que tu tenha engenharia, pode ser que tu tenha um setor aí de assistência técnica, pode ser que tu tenha oficina aí, dependendo da tua realidade. Então você vai fazer esse desenho. Muita gente vai ter preguiça, que é aquela história, como que está a tua vida hoje? Como que está a tua vida hoje? Esquece em corrigir, porque senão tu vai queimar etapas. Aí você vai para a segunda parte, que é começar a arrumar a casa. O Falcone usa um jargão que eu gosto muito, que ele traz da qualidade total, que gerenciar a rotina é arrumar a casa. Gerenciar a rotina é você organizar tudo nos seus lugares, de uma forma que isso fica tão azeitado que você não lembra que aquilo existe. Gerenciamento da rotina, se a tua rotina está bem ajustada, é igual ao juiz de futebol quando apita uma partida que ele foi nota 10. Você nem percebe direito, você sabe que ele está, mas você não percebe. Rotina desorganizada, não gerenciada, cheia de incêndios, é igual ao juiz que aparece mais que os 22 jogadores, mais comissão e todo mundo junto. Se ele faz aquela meleca toda, é assim a rotina. Se você está percebendo e todo santo dia ela te lembra, não é te lembra como você sabe, poxa, vou tomar um banho, foi satisfatório tomar um banho. A rotina vai estar lá. É aquela que te incomoda, que te deixa com raiva, que te traz emoções, que tu quer quebrar tudo, que tu fala, não acredito. E de novo a gente está rediscutindo como caramelizar a cebola, já que a gente faz isso todo dia. É esse o problema. Então, arrumar a casa é um jargão ligado a isso. Você identificou na fase passada como que as coisas estão. E eu espero que ao desenhar, e principalmente com a ajuda externa, a gente identifica rapidinho como é que será que poderia ser essa questão para ser mais leve. Então, a partir daí que você identificou atividades críticas, aquelas que dão mais problemas, você pode ou começar por elas, ou começar por aquelas que são mais fáceis, que você sabe, cara, isso aqui é tão simples da gente ajustar a rotina. Então, o que é rotina? Uma sequência de atividades. E como é que elas estão organizadas? Por processos. Processos é uma sequência de atividades
que tem um começo e não tem fim, porque aquilo fica girando. Então é uma sequência de atividades interrelacionadas, onde você transforma as suas entradas em saídas. Quando eu falo que ele não tem fim, é porque assim que você entrega a saída, você começa novamente. É diferente de um projeto que tem começo, meio e fim. Então, contas a pagar. Você paga contas regularmente. Algumas empresas se organizam para pagar todo dia, outras uma vez por semana, outras uma vez por mês. Aí depende da realidade. Contas a receber. Um processo com uma sequência de atividades. Toninho está na área aí, né, Toninho? Por exemplo, fazer a edição de fotos. Um processo de edição de fotos. A prospecção de novos clientes é o meu processo. A recepção e para apresentar para o cliente a nossa estrutura, se é que você tem esse processo aí, um processo de manutenção, um processo de comissionamento, um processo que você tem de fazer qualquer outra coisa que você queira, por exemplo, gestão de recursos humanos, contratação, recrutamento, demissão, férias. Existem zilhões de processos. Então você precisa, para arrumar a casa, verificar como que essas atividades estão organizadas em termos de processos. E aqui vai uma dica que por si só já vale ouro, que muita gente desconhece, apesar dela ser simples. Todo processo, ele precisa pegar a entrada, insumos e transformar em saída, agregando valor. Se ele não faz, se o processo não agrega valor, você tem que riscar da tua empresa, riscar do seu setor, do teu departamento. Então, quando você estiver iniciando a tua arrumação na casa, que é pegar as atividades, colocar em processo e começar a pensar como que eu poderia transformar as entradas em saídas desse processo, seja ele contas a pagar, a receber, cobrança, venda, desenvolvimento de produto, não interessa. Como que eu posso fazer isso de maneira mais otimizada possível, entregando o máximo valor possível? E aí, qual é esse valor que eu gero? E como que eu vou fazer as atividades aqui dentro? Então, se liga aí, parece simples, por isso que as pessoas colocam isso de lado, mas não é. Porque você precisa mergulhar em cada um desses processos. E não confunda processo aqui com departamento. Não estou falando de área, não estou falando de função, estou falando de processo que transpassa a empresa inteira. E aí você pode estar se perguntando, Fábio, meu querido, como que eu descubro qual é o valor agregado que cada processo faz ou deveria fazer e entregar? Aí nós temos um conceito poderoso que é: você precisa identificar os seus clientes. Aqui também vem uma coisa, quando você pergunta quem é o seu cliente, as pessoas nos respondem rapidamente na consultoria: o cliente final. Esse elas conhecem. Houve um belo dia, quando eu comecei a estudar isso aqui, que a gente tinha que repetir que o cliente é rei, que o cliente é a razão da existência da empresa. Se não tiver, hoje as pessoas se conscientizaram que tu precisa tratar bem os seus clientes. Tu pode demitir o seu cliente se ele não te serve, mas se ele te serve, se ele é teu cliente-alvo, você precisa tratá-lo muito bem. Mas qual cliente está falando? Olha lá, o que eu falei? Os processos interligados vão agregando valor para que a cadeia de valor da sua empresa, ela pegue parafusos e transforme isso no equipamento. Ela pegue, por exemplo, ensaios fotográficos e entregue numa forma de um álbum maravilhoso. Ela pegue alguns dados e transforme isso num relatório que vai mudar a vida da empresa. Essa sequência de processos, onde cada um vai agregando valor, entrega um valor final lá para o seu cliente, que é o valor agregado qualitativo, que é o valor que ele percebe e por isso que ele faz negócio contigo. Porque aquele valor resolve o problema dele. Se eu estou com fome, eu quero que você me agregue valor, que é pegar o camarão cru, transformá-lo num prato maravilhoso, me servir com a bebida e me propiciar a saciar a minha fome e ainda ter um maravilhoso momento com a minha família. Então você fez o quê? Agregou valores. Estamos juntos até aí? Se estamos juntos, segura a onda.
Para você agregar valor a essa face toda, ao cliente final, você precisa agregar valores intermediários. Valores intermediários, sim! Quem compra o camarão precisa monitorar. Por quê? Porque eu vou comprar um camarão, que eu preciso saber a procedência, eu preciso saber o fornecedor e garantir que ele foi comprado e entregue da maneira adequada. Quem é da estocagem, lá da produção ou do estoque, vai ter que receber de maneira adequada, conferir e armazenar, porque senão esse camarão vai estragar. Quem depois do estoque pega e recebe a produção. Então percebe que existe um cliente interno que às vezes a gente desconsidera. A gente só olha para o cliente final. Todo mundo na empresa está olhando para o cliente final. Só que normalmente dentro da empresa as pessoas não se reconhecem como cliente e fornecedor interno. Então, se você gravar isso, você já vai mudar o seu olhar para a sua empresa aí. Tudo que você faz, você recebe de um fornecedor interno ou externo as suas entradas, os seus insumos e transforma isso numa saída que vai para um cliente externo ou interno. O cliente interno é que muitas vezes não está nem aí com a paçoca e aí é que a coisa falha. É impossível, grava isso, é impossível atender bem ao cliente final se eu não atendo primeiramente o cliente interno. Então eu preciso atender maravilhosamente o cliente interno. E por isso que eu pergunto para ele: José, no meu processo aqui, eu sou do estoque, eu te entrego, você é meu cliente na cadeia de valor, porque você é da produção. Eu queria conversar contigo, eu queria te entrevistar para saber se o valor agregado pelo meu processo está de acordo com o que você necessita. Isso é raro, mas não devia. Que isso muda o jogo, sabe por quê? Porque todo mundo corre olhando para frente. Muitas empresas correm olhando para trás. Eu estou sempre preocupado que o fornecedor vai me entregar errado. Que o fornecedor interno, aquele colega de trabalho do outro processo, vai me entregar dados faltando. Vai me entregar a conferência errada. Eu confiro 2 kg de camarão, tem 1,8 kg, não é 2 kg. E aí dá retrabalho que eu tenho que voltar lá. Ou eu pedi camarão e lula, ele me entrega camarão e, sei lá, marisco. Então, independente, se você não tiver nessa fase aqui que nós estamos, de arrumando a casa, pegar os processos e desenhar e responder quais são as atividades que acontecem do começo ao fim, quais são as entradas, quais são as saídas e qual o valor agregado para cada processo. Mas Fábio, está trabalho demais. Dá muito mais trabalho você ter que refazer todo santo dia, desgastando a relação dos seus colaboradores, desgastando a tua saúde como gestor, como dono. E pior, muitas vezes você chega no cliente e aí é aquela história que todo mundo já viveu. Tu pede uma Coca Zero, a pessoa te manda uma Coca. Tu pede uma pizza assim, vem uma pizza do outro jeito. E as pessoas não conseguem entender e elas culpam o motoboy. Não, o motoboy, como assim motoboy? O motoboy só é o resultado de tudo aquilo que veio antes. A pizza é resultado de todos os processos. Tanto é que uma pessoa especialista em processo, ela bate o olho e ela diz como é que vai a saúde daquela empresa. Se a empresa conversa, se ela não se conversa, as pessoas se acham, se elas não se acham. Tem cada procedimento desenhado para enlouquecer o cliente, que é brincadeira. A gente até entende o cartão de crédito, liga lá e tu fica louco para tirar qualquer informação. Ou as telefônicas da vida, que você liga para lá e fica louco, parece que a coisa é feita para te enlouquecer. Mas não dá para entender restaurantes, prestadores de serviços, fábricas, comércio, aonde o processo ele é todo quadrado. Por quê? Porque ele é pensado na pessoa que está lá dentro do processo. Eu desenho a minha cobrança para o meu umbigo para resolver o meu problema. Aí eu chego com os 2 pés no cliente e não me importo a forma que eu faço. Por quê? Porque eu acho que cobrança não agrega nada. E claro que agrega, porque uma coisa é você cobrar com os 2 pés no peito, a outra coisa é você entrar em contato com o seu cliente para ajudá-lo a resgatar o crédito para que ele volte a comprar contigo. Olha como a postura muda.
Então, o que a cobrança faz? Ela resgata dinheiros que são de direito, não de propriedade de direito da empresa, mas de uma forma que não descredencie, que não acabe com a pessoa que está devedora, porque tu não sabe o que está acontecendo. Helena, tudo bom, Helena? A Helena chegou e não tinha nem visto. Seja bem-vinda, querida. Que bom que está por aqui. Faz sentido, então, pessoas? Estamos juntos? Primeiro você vai entender o seu trabalho, que é fazer um mapeamento completo da situação, um macrofluxo da sua empresa. Muita gente quer pular essa etapa, eu não sugiro. Eu recomendo fortemente que primeiro você desenhe exatamente como está. Se você não diagnostica, não faz um diagnóstico preciso da situação atual, não vá à frente. Segundo, comece a arrumar a casa. E aqui nós falamos que você precisa definir os processos que existem a partir dos processos críticos que você desenhou e identificou, onde é que a casa está pegando fogo. Você precisa ter claro fornecedores e clientes internos e externos, que é a correlação de processos. Então, o processo de compras, ele alimenta o financeiro a partir daquilo que ele comprou. Ele vai alimentar também o estoque, porque compras precisa informar o estoque, porque quando a mercadoria chega no estoque, ele já sabe o que foi comprado e sabe como foi conferido. Se você não tem essa noção dessa sequência, o que acontece? As coisas chegam no estoque, é aí que a pessoa vai lá pedir para o cara de compras: olha, chegou um material aqui que eu nem estava sabendo, encostou uma carreta aqui e eu nem me preparei. E aí que a rotina nos acaba, porque a gente não faz esse trabalho. Então, arrumar a casa significa responder o que cada um desses processos agrega em termos de valor. Faz sentido, povo? Me digam aí se faz sentido. Ninguém pergunta nada, ninguém manda um oizinho. Espero que vocês estejam anotando tudo, tá? Espero realmente que esteja fazendo sentido. Mas eu sei que vocês gostam mais de ouvir do que ficar perguntando. E aí a gente vai para o próximo passo, que é padronizar agora os seus processos. Então, olha lá, você identificou e fez um diagnóstico porreta de como é que as coisas estão. Daí você fez melhorias necessárias, que não precisa ser na empresa inteira. Tu pode ter pego alguns processos e começado por eles. Só que lembre-se, isso aí é tudo amarrado. Visão sistêmica da empresa. Se tu mexer no comercial, vai ter impacto no financeiro, no RH, na produção, no estoque, vai ter. Não adianta querer tratar como caixinha separada, que não funciona. Ainda mais os processos que não está nem aí para essa questão do organograma. E aí vamos então. Tu fez isso, desenhou agora a nova realidade, o macrofluxo. Macrofluxo com caixinhas do jeito que você quiser, com papel e caneta você desenha representando o bonequinho, o seu cliente. Aqui ele me manda um pedido que vai para essa bolinha chamada comercial. O comercial vai fazer. Então você vai desenhar a primeira visão geral e vai corrigir e vai ver. Bom, faz sentido o macro, que é a cadeia de valor. Eu sei o que cada processo desse deveria agregar. O comercial, agregar uma qualificação e um ajuste, uma aderência entre o que o cliente deseja e o melhor produto ou serviço que nós temos. Ótimo! A produção deve pegar aquilo que a engenharia disponibiliza para ela e fazer da melhor forma com que o estoque fornece o melhor produto ou o melhor serviço. A assistência técnica deveria pegar do atendimento ao cliente, fazer aquilo da melhor forma, que é a instalação da melhor forma. Aí tu vai ver qual jargão e qual que você usa. E assim você vai agregando valor até chegar de volta ao cliente feliz e contente. Para cada processo desse, você vai ter que começar a padronizar. E o que é padronizar? Escrever tudo o que acontece dentro dele. Macrofluxo é a visão macro. Então, tu não precisa me explicar como que é o atendimento ao cliente. Agora, quando eu mergulho no processo atendimento ao cliente, aí você precisa fazer um fluxograma que vai mostrando todo o caminhar do cliente desse processo. Então, não se perca. Você vai da entrada do atendimento, como pode ser? Por WhatsApp, por e-mail, por telefumaça, você vai colocar. Começa aqui. E aí, o que acontece então? Acontece que eu vou identificar o que o cliente necessita. Depois eu vou identificar
como é que eu posso fazer uma apresentação para o cliente, fazer um agendamento, depois eu vou fazer uma proposta comercial, eu não sei qual que é o teu atendimento, você sabe. Então você vai definir os limites do seu processo e vai começar agora a detalhar cada um deles. Teu contas a pagar, onde começa e onde acaba. A tua assistência técnica, onde começa e onde acaba. O que acontece aqui dentro. Quais são as atividades relacionadas aí dentro. Só que de maneira desenhada. Para quem nunca trabalhou com fluxograma, isso aqui é um fluxograma, não deixa de ser, né? Tá aí, ó, isso aqui é um fluxograma. Um tipo de fluxograma, existem vários outros aqui, deixa eu ver se tem algum na mão para eu mostrar, que eu não separei realmente, mas eu acho que tem aqui para eu mostrar para vocês. Qualquer tipo de fluxograma que você escolher, você vai estar bem pensado. Olha, isso aqui é um outro tipo de fluxograma, olha aí, é um outro tipo de fluxograma, quer dizer o quê? Eu estou desenhando aqui as formas que eu vou fazer. Se você não sabe fazer fluxograma, você vai procurar, olha aqui, ó, o tipo de fluxograma, tá vendo? É uma sequência, o tipo de fluxograma. Esse fluxograma aqui é muito show de bola, porque esse cara tem colunas de responsabilidade. Então você trabalha o fluxograma dizendo o que acontece em cada parte. Em cada parte você vai dizendo o que acontece e quem é o responsável. Então, você pensou nessa padronização de processos, você vai desenhar um fluxograma para cada processo que você identificar na sua empresa, só que tu não precisa fazer isso tudo de uma vez. Tu pode ir fazendo escalonando. Estamos juntos? Se tiver confuso, me deixem saber, porque eu tento explicar da melhor forma possível, mas entendo que tem uma limitação aqui, né? Que daí, é claro, dentro da comunidade, sabe a comunidade que eu estou aqui saindo do forno? Lá nós vamos ter um curso específico para isso. Mas aqui na live eu tenho que dizer para vocês como fazer em uma horinha, e vocês conseguem só a partir da live sim, ainda mais pegando o livro que eu estou dando como referência e fazer. E se não deu, depois me manda alguma dúvida, alguma questão. Então nessa parte de padronização você vai ter 3 níveis. 3. O primeiro nível, o fluxograma do processo. O fluxograma do desenvolvimento do produto, o fluxograma do atendimento comercial, o fluxograma de como é que a gente faz tráfego pago aqui na empresa, fluxograma do marketing, fluxograma de contratação, o fluxograma de demissão, o fluxograma de como é que a gente paga os benefícios, o fluxograma, como é que faz a peça orçamentária. Então você tem um processo que você já desenhou lá no macro, o grau de criticidade você vai desenhar com caixinhas. Eu recomendo de maneira simples, um retângulo, atividade. Um losango, que é aquele cara assim, quando você for perguntas. O cliente aceitou? Sim, o que eu faço? Não, o que eu faço? E você vai desenhando, só com esses, que é um redondinho para mostrar início e fim, retângulo para mostrar atividades, colunas de responsabilidade e losango para fazer perguntas, você já consegue, eu te garanto, desenhar processos para a tua assistência técnica, para o teu serviço, seja lá o que for, compras. Esse é o primeiro nível. E é legal porque ele é gráfico, então você bate o olho e você vai vendo se o que valor agregado que você teria que fazer no contas a pagar você está fazendo. Responde aí para mim, qual é o valor agregado que no contas a pagar tem que fazer? Quantas empresas não tratam os fornecedores como lixo? Quando elas vão pagar, paga quando quer, quando deseja, não dão satisfação quando atrasa. Isso demonstra muito qual é a real da empresa. Porque empresas sérias tratam seus fornecedores com tanto respeito quanto os seus clientes. Então, quando você vai agregar no contas a pagar, é o quê? É o nome da sua empresa, que o seu fornecedor também pode ser seu cliente, ou ele vai falar, não, as pessoas são muito sérias. Na ótica de um fornecedor, o que é uma empresa séria? Uma empresa que honra os seus compromissos, que tem liquidez para honrar os seus compromissos, ou quando não tem, se posiciona. Então você vai agregando esses valores em cada processo. Primeiro nível, fluxograma. Segundo nível, um pequeno detalhamento de cada um desses fluxogramas, de cada uma dessas caixinhas. Então você vai escrever em bom português como que você faz aquilo que você faz para fazer o contas a pagar, o recrutamento, e aí vai.
O terceiro nível, nem todos os processos precisam. Mas imagina que o seu processo, no Contas a Pagar, você utiliza um software, um ERP da sua empresa, ou os sistemas do banco, que está cheio de telas, cheio de cliques, cheio de coisas. Se você só escrever, não vai dar. Então você precisa salvar as telas, você precisa colocar marcações, ou você pode fazer um vídeo hoje, dá para fazer coisa muito bacana, gravando a tela de quem sabe, porque quando a pessoa chegar, for contratada, ou quando a pessoa se equivocar, eu vou falar mais daqui a pouco sobre isso, a gente vai lá treinar novamente a partir desse manual que surgiu, que é o terceiro nível. Fábio, eu estou cansado só de te ouvir. Meu Deus, como dá trabalho, né? O gostoso mesmo, né, é descascar abacaxi todo dia. O gostoso mesmo é errar todo santo dia a mesma coisa. Isso é que é gostoso, né? O gostoso mesmo é a gente passar 30 anos errando, depois não tem energia para mais nada nessa vida, não gosta nem de olhar para a empresa. Por quê? Levem a sério. A rotina nos consome quando a gente não cuida dela adequadamente. Então é muito melhor você abrir um projeto que durante um ano inteiro você for organizando a sua rotina e aprendeu a gerenciá-la e mais, ensinou as pessoas a fazerem isso. Cara, a rotina roda, que é uma maravilha. Todo mundo sabe quando chega num local, num restaurante, numa loja, numa indústria, seja onde for, num serviço, quando o processo é bem desenhado. A gente fica assim, caramba, que profissionalismo. E a gente sabe, quando a gente volta lá, experimenta igualzinho e fala, meu Deus, cara, apaixonei. Agora a gente sabe também quando a coisa cada dia dá um jeito. Depende da pessoa. Então isso não é padronização de processo. Então, até aqui, pessoal, nós fizemos o P do PDCA para você desenhar os seus processos. Então nós fizemos aí um diagnóstico, passo 1, levantando como a situação está e identificando pontos críticos. Passo 2, a gente começou a redesenhar esses processos com possíveis melhorias, para dizer, a gente pode melhorar assim, a gente pode melhorar assado, a gente pode fazer assim. Passo 3, a gente testou e começou a padronizar os seus processos em 3 níveis. Salve, grande Porcel! Grande honra ter o senhor por aqui. 3 níveis. O primeiro, fluxograma. O segundo, detalhamento escrito do fluxograma. E o terceiro, um manual que às vezes é necessário dependendo da condição. Se está passando na tua cabeça aí, Fábio, se eu fizer tudo isso, minha empresa ficar engessada, eu vou rir de ti pra caramba, porque não vai. Quem é engessado são as pessoas. Quando a gente pega a fórmula vencedora, que é o jeito que você descobriu de fazer o melhor sorvete e padroniza, você, os seus líderes, os seus colaboradores terão espaço para pensar estrategicamente. Quantas pessoas, na minha experiência como consultor, procuram, eu preciso ser mais estratégico, eu preciso olhar a empresa mais de cima. Para fazer nunca, porque a tua rotina não deixa. Tu vai fazer uma reunião com o cara, ele é interrompido 5 minutos, por quê? Porque ou ele é centralizador, ou ele não sabe organizar, ou ele não quer. É impressionante como a gente se apaixonar, porque isso dá a sensação de importância. Nossa, como me procuram. O grande líder, o bom líder, o grande profissional, ele não é entupido pela rotina. Ele tem a sua organização e isso muda o jogo. Depois de padronizar então os processos, salve Léo, tudo bom? Você precisa aprender a eliminar anomalias. Mas o que são anomalias? Tudo aquilo que difere do que era para ser, minha garganta está pegando agora, é uma anomalia de processo. Então, se o caminho correto era haver uma conferência antes do produto chegar, vamos pensar assim, era para ter havido uma higienização antes do produto chegar na cocção. Então, lá na inspeção de recebimento, é feita uma higienização nas verduras, para quando chegar na cocção, aquilo já está pronto. Se eu na cocção identifico que está suja a alface, que está com problema os legumes, isso é uma anomalia. A anomalia é, eu na engenharia recebo lá um documento comercial dando um briefing do que o cliente deseja.
E tem campos ali fundamentais para que eu, no meu processo aqui, consiga fazer o meu papel. Se isso não está, é problema chamado anomalia. A anomalia é aquilo que é diferente daquilo que está combinado. E olha só quando a gente veio falar de anomalia. No quarto passo. Foi que tu diagnosticou, foi que tu arrumou a casa, depois que tu padronizou os processos, aí você vai olhar. Porque até então tem anomalia da compound. Só que se você não combinar a regra do jogo, a tua equipe aí não sabe o que é anomalia e o que não é. Na tua cabeça talvez você saiba. Mas se a gente não coloca a regra do jogo, por isso que a gente padroniza, a gente treina todo mundo, que é o P do PDCA. A gente faz toda essa sequência e treina. Porque daí, quando que a gente vai perceber as anomalias? Quando a gente jogar o jogo. Quando você treinou e liberou os seus processos, você vai monitorar. Então, para monitorar anomalias, a gente tem que fazer uma coisa que também não é todo mundo que gosta. E adivinham, toda essa metodologia, essa teoria, essa ciência da qualidade, ela nasce na indústria. Mas por quê? Bom, porque a indústria, quando diminuiu de 5 parafusos na roda para 4, a economia foi gigantesca. Então, ou você na indústria mede exaustivamente, eu venho do setor de geração de energia elétrica, a gente media exaustivamente muita coisa. Por quê? Porque cada peça da usina custa milhares de dólares, ou às vezes até milhões. Então, não tem condições de você se dar ao luxo, se errar a gente conserta. Só que na nossa empresa o peso não é tão grande financeiramente, mas de impacto é. Então, quando você joga o jogo, você precisa ter a combinação clara, a sua equipe treinada, porque a partir daí, quando eu vou jogando o jogo, que é o D do PDCA, que é o do, é o fazer, eu vou checando, que é a outra atividade que as pessoas não gostam, que é monitorar. Fábio, o que eu devo monitorar? Se eu quiser escolher apenas duas coisas, o que eu devo monitorar? A entrada e a saída do teu processo. Então, se o teu processo é o contas a pagar e você recebe boletos e a informação de compra, você monitora se chegou correto, completo. E você monitora a sua saída. Quando eu faço o pagamento, o que eu faço com isso? Eu tenho que encaminhar de tal forma no sistema para chegar na contabilidade. Então eu monitoro. Se cada processo, dá para monitorar muito mais, é claro. Se o teu processo, por exemplo, é na produção, você vai monitorar muito mais. Por quê? Porque se você monitorar só na saída, dependendo do processo, isso já vai ser tarde demais. Então imagina se a gente monitorasse, isso um dia aconteceu, eu monitorava o carro só quando ele saía lá na frente, no final da linha de montagem, que eu ia ver se tinha problema. Às vezes eu pegava um problema que tinha sido feito lá no começo. Então é claro que numa linha de produção você vai ter várias checagens intermediárias, mas você precisa entender o conceito, depois você vê da sua realidade. Você não pode deixar de verificar e medir e inspecionar coisas que são críticas, principalmente quando sai da tua mão, tua como processo, e vai para um outro processo. Lá na finaleira, quando a gente vai enviar para o cliente final, a gente tem que fazer outras conferências. Mas quando você faz conferências durante todos os processos, lembra que eu falei que é um macro fluxo, onde eu vou agregando valor a cada etapa até agregar o valor total lá para o final para o cliente. Quando você tem isso na cultura da empresa, todo mundo se vê responsável. Quando aí não tem, esse problema vai parar lá no cliente, vai ser percebido pelo cliente. Não sei vocês, mas às vezes você realimenta as pessoas, as empresas, o cara ainda fica te dando sermão. Ele justifica como se você quisesse justificativo. Se você diz para ele, olha, só para você saber, meu cara, eu pedi um refrigerante A, veio o B, aí ele me conta uma história. Tá, eu não quero saber da história, estou te dizendo que um problema interno, que está aqui o que eu pedi, está aqui o que eu recebi, esse é um problema para mim. Então você vê o que aconteceu aí dentro. Não adianta falar que ele saiu de férias, não adianta tu falar que o erro foi a pessoa que selecionou. O cliente, tudo o que acontece na empresa é uma caixa preta. Ele não quer saber, ele percebe o resultado final. Só que por outro lado, se você perguntar, o cliente sabe empresas que são organizadas ou não, empresas que dependem ou não das pessoas. Então você vai medir aí dentro da tua empresa
tudo que deve ser medido, cuidado para não exagerar. E conforme você vai medindo, principalmente anomalias, você vai perceber, caramba, nós entregamos 5 pedidos e erramos em 2. Entregamos 500, erramos em 100. Então, tu vai vendo percentualmente. E você começa a medir. E aí, depois que você tiver esse levantamento para ver a medição das suas anomalias, pô, a gente comprou tantas questões erradas, tantos produtos errados, na produção teve tantas anomalias, tantos erros, na engenharia, no comercial, as propostas que nós perdemos pode ser entendido como uma anomalia, depende da perda aí, depende do motivo. Resumo, cara, 55 minutos de live voou. Você vai olhar para isso e vai entrar na etapa final, que é de monitorar, que é o A do PDCA. Vai tomar uma ação corretiva ou preventiva. E aí eu não vou entrar aqui nessa live, porque teria que ser uma live, teria que ser mas eu vou fazer um curso só sobre isso para quem estiver dentro da comunidade, quem estiver lá comigo, porque isso aí merece. E você pode achar, é claro, materiais sobre isso. E como que eu monitoro? Você vai pegar tudo que você tomou nota e vai começar a traçar um plano de ação corretivo ou preventivo. E os cuidados que você tem que ter. Cuidado que às vezes você monitora o erro na produção, mas ele pode ter sido gerado na hora que especificou o produto, ou na falta de validar se o fornecedor realmente tinha aquela competência. Às vezes a gente percebe que dói o dedão, mas não tem nada a ver com o dedão. Então cuidado para não confundir causa com consequência. Usualmente a gente percebe aonde que a coisa vai. Por exemplo isso, é que veio errado a coca, o refrigerante. Então o erro é quem separa, não necessariamente. Pode ser quem recebeu o telefonema, o WhatsApp, na hora de transcrever, na hora de digitar, digitou errado. Então, a partir do problema, não crucifique ninguém. Olhe o processo. Nós sempre estamos olhando o processo. Não é caça às bruxas. E aí você vai fazer ação corretiva, ação preventiva, buscando sempre melhorar. E por isso que é o PDCA, é uma roda, um ciclo que eu mostrei na live passada, como que isso pode estar estrategicamente na rotina, na gestão pelas diretrizes, tudo você vai se basear. E aí você vai trabalhar para manter os resultados, sempre com meta. Talvez eu não tenha falado tanto disso, mas não se esqueça que, no caso, cada processo deve ter uma meta. Cada processo deve ter uma meta. E você vai monitorar para comparar como é que estão os teus resultados com as tuas metas. Metas não atendidas, problema na certa. A partir daí você vai gerenciar para manter os seus resultados dentro da tua meta com um limite superior e um limite inferior. Então eu quero uma meta de 70 prospecções por semana e aceito uma variação de 10%, 5%, é contigo. E você vai medindo. Se você está recebendo 50, isso é problema. Se você está recebendo 80, isso também é problema. Só que um problema ruim e outro problema bom. Um vai te convidar a repensar, será que eu estou subjugando aqui a nossa capacidade? O outro vai gerar, por que a gente não está conseguindo? Muitos líderes jogam para os colaboradores, mas não tem processo, não tem funções que suportem esse processo. Isso também eu gostaria de falar aqui. Muitas pessoas querem definir as funções sem definir processos. Eu particularmente não gosto, não aconselho. Eu sempre adoro, desenhar os processos. Depois que você desenhar, você tenta ver que pessoas você precisa, que competências você precisa para aqueles processos. É claro que isso é uma forma de pensar. Qual é o risco? Quando eu pego e desenho um processo para a equipe que eu já tenho, às vezes fica uma descrição do processo do jeitão daquela pessoa. Não é o melhor para o cliente. E quando você faz um trabalho dessa magnitude, eu já fiz diversas vezes, isso tem uma resistência grande, porque o ser humano resiste, ele não sabe o que vai ser desse novo, mas via de regra, algumas pessoas não continuam na empresa, mas as que continuam, principalmente, se você levar em consideração essa dica de ouro, que é envolva todos os seus colaboradores no desenho
dos processos. Ah, mas o pessoal tem baixa escolaridade, o pessoal não vai saber fazer. Sabe, porque quem melhor sabe fazer aquilo do que aquela pessoa. Então ela sabe documentar, ela sabe escrever, e quando ela participa na elaboração daquilo, olha a coisa, quando você for implantar, a pessoa aceita. Quando você contrata pessoas, e isso na consultoria, eu não trabalho assim, a nossa metodologia sempre é envolver todo mundo. Se você contratar um consultor para desenhar, ele vai desenhar muito mais rápido, muito tranquilo, mas depois as pessoas não vão aderir, porque elas não gostam de engolir. Ainda também falando em gerenciamento, não poderia deixar nessa finaleira de lembrar que normalmente quem primeiro boicota os processos, adivinha? Os donos da empresa, os todos poderosos diretores que se acham acima de qualquer coisa. Então, se você não for o exemplo daquele processo vivo e entender que o processo é como nós fazemos, é a fórmula vencedora em ação, então não inicie um trabalho como esse e continue com a barriga no balcão apagando incêndio. Esse é o teu destino. Funciona, mas toda vez que você tirar os olhos, você se afastar, aquilo vai dar problema. Então eu te aconselho você organizar através da gestão da rotina. Se você olhar a live passada, você vai ver que ali nós estamos falando da gestão estratégica, que vai usar a gestão pelas diretrizes, mas que precisa e que alimenta o gerenciamento da rotina através desse tão poderoso PDCA, SDCA. O PDCA nós passamos por ele, o P, o grandão do planejo, então faz um diagnóstico, daí você pega e arruma a casa, depois você padroniza essa casa através dos processos. Rever a live se precisar quantas vezes. Depois disso você vai entrar no D, que é o treinar a turma e executar e monitorar isso, monitorar. Daí você vai fazer em paralelo o C, que é o check, que é verificar. Tome nota das anomalias, vejam as metas, use os indicadores, saiba como fazer e por que você tem tais indicadores e monitore o valor agregado de cada processo. Por fim, tome uma ação corretiva ou preventiva para aquilo que você quer. Esse ciclo acaba, Fábio? Não, por isso que eu preciso ensinar a minha turma a fazer isso. E por isso que aquela figura que eu mostrei no começo, o Falcone orienta, e foi o que eu passei aqui para vocês, ó, eu passei aqui, então aqui o diagnóstico, e essas fases aqui, ó, que é a fase 1 e a fase 2, que é até o 7º capítulo. O que ele diz para a gente? Leia até aqui e aplique. E aí você vai esperar. Tempo que ele diz, cerca de 8 meses. Meu Deus, eu não tenho esse tempo. Mas tem tempo de apagar incêndio. Então não adianta, esse trabalho não é feito em uma semana, esquece isso. A terceira fase, que é ajustar a máquina, que entra realmente aqui num outro nível, num outro patamar, para fim chegar e olhar para o futuro, ela tem que vir depois disso, depois que a coisa ajustar. Tá bem, pessoal? Um beijo a todos, muito obrigado, uma ótima semana. Quarta-feira eu vou conversar aqui com o meu querido Felipe Santos, do Santos Madeira, todos são muito bem-vindos. Um beijo a todos e nos vemos. Ótima semana, valeu! E domingão que vem, esse livrinho do Jorge Trevisol aqui, maravilhoso, Segredos da Interioridade. Um abraço, pessoal!